Existem várias passagens na literatura grega que apontam para um antigo ditado que diz o seguinte: não se pode dizer que alguém é feliz até que esteja morto. E isso aponta para uma outra sabedoria muito significativa presente no mito grego, que é a consciência da instabilidade da psyche, uma outra palavrinha muito significativa. Psyche a gente pode traduzir por sorte, por fortuna, até por acaso. Eu não gosto muito da tradução por acaso, porque a gente percebe que a psyche, quando aparece na literatura grega, não aponta o nosso mero acaso. Ela aparece antes instrumento do destino. Essa frase, não se pode dizer que um homem é feliz enquanto não esteja morto, temos que esperar o final de alguém para dizer isso, porque nunca se sabe a próxima volta da psyche, a próxima volta da roda da fortuna. O fato de estarmos muito bem hoje em vários aspectos não significa que amanhã assim continuaremos. E para ilustrar isso, eu vou contar a historinha de um rei da Lídia, na Ásia Menor, chamado Creso. Creso, ele foi se tornando um rei muito poderoso, um rei muito rico, foi ampliando até as suas fronteiras. E quando ele estava assim, atingindo quase o auge do seu poder, ele recebeu a notificação que o grande sábio e legislador ateniense Solon iria visitá-lo. Essa história está narrada no livro 1 das Histórias de Heródoto. Quando ele ficou sabendo isso, ele chamou lá os seus serviçais e disse o seguinte: olha, quando Solon chegar, vocês primeiro mostrem a eles todos os meus tesouros e depois o tragam até a sala do trono. Já é uma situação, uma atitude um pouco estranha, né? Não é assim que a gente deve receber um hóspede, ostentando tudo que a gente tem. Mas assim Creso agiu. E quando Solon chegou até ele perguntou a Solon: muito bem, Solon, né? Um prazer que você esteja aqui, mas eu gostaria, a sua reputação como sábio o precede. Então eu gostaria de saber qual é o homem mais feliz que você conhece. E ele disse: pensou, é Telos. Telos? Quem é Telos? E ele conta que era um cidadão ateniense, que tinha posses moderadas, nem em excesso, que tornasse ele totalmente voltado e preocupado com essas posses, como administrá-las, como mantê-las, como conseguir mais, e não tão poucas que também fosse uma preocupação diária para ele o ganha-pão. Posses moderadas, sofrocine. Ele também nunca havia presenciado a morte de nenhum descendente. Isso é muito importante porque Creso vai ter o seu herdeiro, o seu filho mais velho, morto prematuramente. E que também ele tinha tido a honra de morrer defendendo a pátria. Bom, Creso ficou um pouco chateado, né? E resolve perguntar qual era então o segundo. E tão pouco Solon responde que é ele. Diante da segunda resposta, que não preenchia as expectativas do rei Creso, ele pergunta, afinal de contas, o que você acha de mim? E aí Solon diz esse ditado: vejo que você é muito próspero, né? Vejo que você é muito rico, muito bem-sucedido, mas não se pode dizer que um homem é feliz até que tenha sido morto. E conforme ele morreu, se nada de muito ruim lhe aconteceu nesse espaço de tempo. E isso é um topos da literatura grega que se repete também em outras circunstâncias. No começo de uma obra chamada As Traquínias, de Sófocles. Nela, Dejanira é uma esposa de Héracles, o Hércules latino dos 12 trabalhos, e ela está muito aflita, não sabe, não tem notícia do esposo durante muito tempo, teme por sua vida, ele estava sempre matando monstros, e ela compara, no prólogo dessa tragédia, no início dessa tragédia, As Traquínias, ela compara a sua situação anterior, que ela foi uma noiva muito feliz, porque estava casando com o maior dos heróis, e a verdadeira penúria aflitiva existencial que ela vivia, sem nunca saber onde estava o marido, se estava vivo ou não.
e ela repete o mesmo ditado. É por isso que existe um antigo ditado entre os homens que diz, e repete o mesmo. Para mim, uma das passagens mais emblemáticas desse ditado é a tragédia Édipo, Rei de Sófocles. Porque essa tragédia começa com Édipo no auge da glória. Tebas está sofrendo, mais uma vez, uma peste, e como Édipo já havia salvado Tebas anteriormente, ele é aclamado quase como um deus e é pedido a ele que a salve novamente. Então ele começa essa tragédia no ápice da glória. E vocês sabem, uma história altamente conhecida, altamente significativa do Édipo Rei, que ele termina descobrindo que ele matou o pai, se casou com a mãe, nela gerou filhos, não consegue lidar com essa verdade, a esposa e mãe se suicida e ele cega os próprios olhos. E aí o coro, numa passagem final da tragédia, chama atenção, vede a vida de Édipo. Ele tinha a Tyche, inclusive o termo usado é exatamente esse, invejada por todos os cidadãos. E vejam agora o mar de tormentas em que ele se encontra. É por isso que não se pode dizer que um homem é feliz enquanto não esteja morto, se nada de muito terrível lhe acontecer.